começamos mais um programa Rancho da Ana Carla Jacobi, novamente aqui na Vila Cavalcari. Como eu falo, esse paraíso western aqui na capital do estado de Goiás. Aliás, quero aproveitar e mandar aquele abraço para família Pedroso, aqui os proprietários aqui da Vila Cavalcari. Receba o nosso abraço. Fábio Rios, novamente aqui no nosso humilde Rancho da Ana Carla Jacobi, e hoje vamos falar de ecoterapia. Tudo bem, mestre? Tudo jóia, Ana. Mais uma vez um prazer recebê-la, receber o seu programa e parabenizar todos os seus seguidores e se inscrevam lá que vale a pena. Cada programa é uma novidade, é uma informação muito importante para o mundo do cavalo. Hoje veio visitar a gente, né, mais uma vez, conhecer o nosso trabalho, né? Com certeza, e a gente já pede o pessoal aí para se inscrever aí no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Esse nosso programa sertanejo que cresce e aparece em todo o Brasil. Rapaz, mas nós tá crescendo, precisa de ver. Coisa boa, né? Coisa boa. Fábio, vamos falar de ecoterapia. Você que é um especialista, né, tem aí tantas formações aí do meio equestre, você é a pessoa que vai transcorrer e falar um pouco pra gente dessa atividade tão importante que recupera as pessoas, que tem um trabalho assim que são tantos benefícios para o ser humano, inclusive para quem necessita de uma reabilitação, que a gente tem a ecoterapia como um trabalho sagrado, né? Então, para a gente conhecer um pouco mais, vamos começar do começo. O que é ecoterapia, Fábio? Ana, então tu já imaginou falar em tratamento ou curar uma pessoa através do cavalo, né? Imagina que isso realmente existe, né? E o resultado é ótimo. Então, o tratamento da ecoterapia já é um método muito antigo, lá tempo de Hipócrates, que usava como o cavalo como um tratamento para insônia. E através disso eles viam o resultado e o benefício que é a ecoterapia. Então a ecoterapia, o conceito dela, segundo a ANDI Brasil, é um método terapêutico que utiliza o cavalo como um agente ganhador no processo psicossocial de reabilitação e educação para um praticante. Então, a ecoterapia a gente atende numa equipe multidisciplinar. Hoje um centro de ecoterapia tem que ter um fisioterapeuta, tem que ter um equitador, um médico, um psicólogo, enfim, toda aquela área de tanto da saúde como educação para tratamento para as pessoas. Então, não necessariamente é aquela pessoa que tem algum problema físico, que teve algum problema neurológico. Então, hoje a depressão, os psicólogos hoje estão indicando muito como válvula de escape. Então tem que ter essa terapia. Então faz um bem, né? Os benefícios da ecoterapia é muitos. Eu sou fisioterapeuta de formação, tenho especialização em equitação para ecoterapia e equitador. E a gente vem sempre buscando atualização, estudos para a melhora disso. E aí, Ana, o que acontece? Como é que o cavalo trata? Por que o cavalo trata? O cavalo ele tem um movimento tridimensional. Então é o único animal ou aparelho tentaram fazer e não é semelhante ao andar do cavalo. O andar do cavalo, como eu te falei, é tridimensional. Ele projeta o praticante para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente e para trás. Dentro desse movimento, através do movimento, vai mandando informação via medular até o cérebro do praticante, que dá os impulsos, os resultados musculares para o movimento dele. Então, o que tu pensar de doenças e diagnóstico aqui, o cavalo ele é um promovedor de benefícios para isso. Fábio, você estava me contando nos bastidores que a ecoterapia ela tem 4 pilares. Quais são as 4 modalidades que encaixam dentro da ecoterapia, que se trabalham na ecoterapia? Então, esses 4 programas é hipoterapia, onde o praticante não tem controle nenhum, ou seja, aquele cadeirante que teve algum problema, tanto de AVC neurológico, acidente, um TCE, a gente tem até praticantes aqui que fazem uso da ecoterapia, então eles não têm controle de tronco em cima do cavalo. Então os terapeutas, tanto o fisioterapeuta quanto o psicólogo, quanto o fonoaudiólogo, estão ali para a gente atender junto, para resolver esse problema, é um tratamento, então a gente tem os objetivos e as condutas. Esse é a hipoterapia dentro desse programa.
Depois vem educação, reeducação, onde o praticante já tem um certo controle de tronco, já tem controle cervical, já consegue dominar o cavalo. No caso de um autista, de alguma hiperatividade, DTH também, que está bastante hoje, né? Devido à pandemia, as crianças perderam aquela socialização, a interação com outras crianças. Então se encaixa dentro desse programa que é a educação-reeducação. Então os profissionais como educadores, psicólogos, pedagogos, eles fazem parte da equipe de atendimento. Depois nós temos o pré-esportivo. O pré-esportivo é onde o praticante já tem uma certa tendência para algum esporte. Então, como vocês podem ver aqui na nossa pista, a gente já interage com algumas coisas. É o controle de rédea, é os 3 tambores, é o hipismo. Então, desde agora, a gente já tem que modulando eles para eles chegar naquele esporte, tá apto dentro da equitação, eles montarem para fazer o esporte. E o paraequestre, né, que antes da pandemia estava em alta. Então nós, como os fisioterapeutas e os médicos, fizemos as avaliações para aquelas pessoas das Olimpíadas paraequestre, né, que o Brasil está com grande chance e está investindo nesses métodos, que vai ser muito bacana essa inserção do paraequestre, né, que no cavalo o céu é o limite, então tem que acreditar, o tratamento é eficaz, né? Eu me lembra muito assim uma imagem de uma criancinha cadeirante para outra que chegou correndo, né? Aí tem um cavalo lá e o senhor pergunta: qual de vocês sabe andar? E a imagem do cavalinho. Então o que chegou correndo não sabe, o que o cadeirante que estava ali, que muitas vezes na visão de que está impossibilitado de alguma coisa, levantou a mão e disse: eu sei andar. Então não tem, em cima do cavalo, não tem cor, não tem gênero, não tem razão social, que é todo mundo igual. Então tem esses benefícios. Esses são os programas que a gente trabalha dentro da ecoterapia. Dentro disso, a gente tem que observar o que a criança tem, qual o diagnóstico que ela veio. Se ela tem uma... Para direcionar. Porque então, como a gente utiliza um cavalo? Como é que a gente observa? Não os pais chegam aqui, às vezes confundem um passeio de cavalo como um tratamento. Então a nossa visão é diferente, né? A gente tem que saber o andar do cavalo, o tamanho de uma quartela, qual que é o mais macio, como se fosse um amortecedor do carro. Porque um praticante chega aqui com alguma deficiência muito hipertônico, muito com uma hipertonia no caso de um AVC, como que a gente vai achar um cavalo e vai aumentar? Pode aumentar. Então a gente tem que saber para não aumentar isso. Pelo contrário, a gente tem que ter um cavalo, é igual vocês andar num carro que dê mais impacto e aquele mais suave. A suspensão. Amortecedor melhor. Exatamente. Então, esses casos de hipertonia, espasticidade muito severa, a gente tem um cavalo com um andar mais suave, para ele ter um movimento, para ter a resposta melhor e nós termos um ganho futuramente bem bacana, assim. A gente tem N casos aqui que vocês podem estar acompanhando, eu sempre estou postando no Instagram, para vocês observarem como que é feito esse trabalho. Qual que é o trabalho que você desenvolve como fonoaudióloga aqui na ecoterapia? Olha, Ana Carla, aqui a fonoaudiologia a gente trabalha muito a questão da interação, né, da criança com o cavalo, a interação da criança com outras crianças, e a gente, através disso, estimula a fala, estimula a linguagem. A gente, através do andado do cavalo, que vai proporcionar a postura dela adequada junto com o físico, que é a ecoterapia é interdisciplinar, né? Então tem todos os profissionais juntos, enquanto ele está colocando a postura certinha no cavalo, para isso vai me desenvolver que os órgãos ficam todos alinhados certinho na posição correta, para ela adquirir a fala. Para quem não tem a fala, pela má postura, né? Às vezes é hipotônico a criança, então a postura dele vai me auxiliar para poder ter a produção da fala, né? Então, é como assim, se houvesse uma liberação de dentro para fora, assim, tem toda uma mágica, né, Gá? Tem sim, tá tudo junto e ligado ao estímulo que o cavalo me proporciona, que é o andado dele, né, o tridimensional. Então ele vai adequando a postura da criança ou do adulto, que precisa ter a fala, porque se ela tá assim curvada, ela vai sair uma voz ou uma fala não adequada. Então a gente precisa da postura, arrumar para poder ela conseguir colocar, expandir essa voz e conseguir ter o ato da fala, certo? Você como profissional, né, desse meio, como que você vê assim, um aluno que chega, que tem algumas dificuldades e que depois de algum tempo você mesmo, né, já consegue ver os resultados?
Como que é isso para você? Nossa, é apaixonante e é muito gratificante, porque o que a gente consegue aqui é muito rápido, né? O cavalo, com o andado dele, ele nos proporciona uma evolução muito grande, né? Então, o que a criança poderia estar na terapia lá durante um ano e meio, aqui na ecoterapia ela consegue antecipar bastante. E isso a gente fica assim, de olhinho brilhando, né? É muito bom ver nossas crianças assim. Então, eu falo que a ecoterapia assim, é um divisor de águas, porque ajuda bastante. O cavalo é o nosso terapeuta também. Então é muito gratificante. Hoje nós estamos aqui com a aluna aqui da equitação, né? Ela está simulando para a gente gravar aqui sobre ecoterapia. Eu percebi que tem uns brinquedinhos aqui na sua mão. Como que é? Como que você tira algum estímulo? Assim, como que funciona assim, na prática o seu trabalho? Porque assim, muitas mães chegam aqui falando assim, meu filho tá falando pouco, fala poucas palavrinhas, então eu queria aumentar o vocabulário dele. E a gente, fonoaudiólogas, né, a gente usa os brinquedinhos. Então aqui durante o andado do cavalo tudo eu vou cantando musiquinha, a criança vai cantando junto comigo. A gente pega brinquedinhos de cores diferentes para estimular, ensinar as cores, animaizinhos, qual que é o sonzinho do porquinho. Aí a gente pega as musiquinhas, Seu Lobato tinha um sítio, o porquinho, como é que o porquinho faz? Aí eles começam a fazer o sonzinho do animal. Aqui a gente tem o prendedor de roupa, coisa simples que a gente pode usar aqui, mas que a gente chama aqui de jacaré, o jacarezinho. Então a gente coloca ali na crina do cavalo e aí a criança tem uma certa dificuldade de locomoção, ela vai se esticar, vai se alongar todinha para poder. Movimento de pinça, ela ganha esse estímulo, ela ganha o estímulo sensorial aqui que ela vai alcançar na crina do cavalo. Tem uns que não encostam na crina, né, que tem certa agonia para poder pegar na crina, e aí ela se alonga, vai pegar movimento de pinça, fora que assim, a gente muda as cores aqui do jacarezinho, pega o verde para mim, pega o vermelho, então vai alterando, vai estimulando fala. Mas a gente também não fica só com brinquedinho, porque aqui é tudo muito lúdico, né? Então a gente está passeando na floresta, tem a árvore, vamos lá alcançar a folha, então ele vai se esticar, então tá junto o fisioterapeuta, tá junto a fono, tudo para gerar esses estímulos e esses exercícios para ir em conjunto. Gata, explica pra gente uma curiosidade. Eu percebi que quando vocês estavam fazendo aqui o trajeto, ficam sempre 3 pessoas, um do lado direito, esquerdo e um aqui na frente. Explica pra gente um pouquinho dessas funcionalidades aí. Sim, é assim, na ecoterapia a gente tem sempre o guia, que está sempre aqui com o cavalo, né, direcionando o cavalo onde a gente vai fazer o nosso circuito. Tem o lateral, e tem o mediador. O mediador é quem vai sempre comandar a sessão. Ele sempre fica do lado de dentro da pista, porque ele vai fazer ele vai mediar, né, aquela terapia, ele vai conduzir e vai falar, ele que e fala para o guia, eu preciso ir lá no zigue-zague. Então ele que está comandando a sessão, certo? Aí no caso de lateral também, ele vai auxiliar a sessão, fazendo os exercícios. Às vezes eu posso jogar uma bolinha para ela do lado de cá, joga para o tio do lado. Então ela vai girar o tronco, vai jogar para o lado direito, a gente vai fazendo tudo em conjunto. E no caso de, pode ser eventuais assim, mas nunca aconteceu, de precisar de retirada de emergência, o que o lateral ajuda o mediador. E isso também é por questão de segurança. Certo? E às vezes, assim, em uma atividade, o mediador, aí esse mediador sempre é trocado de profissionais, é isso? Dependendo. Aí depende do que a criança ali precisa. Isso. Ele está precisando mais de um controle postural, então vem o fisioterapeuta, vai direcionar. Então, quem está comandando a sessão é o que geralmente a criança ali está precisando. Aí depende, por exemplo, também da necessidade da criança, questão de intimidade com a pessoa. Ela teve uma intimidade a mais com você do que comigo. Só que ela precisa de mim. Aí eu te passo os comandos para você fazer com ela, entendeu? Os exercícios. Então, por isso que a ecoterapia está tudo em conjunto. Não é função só de um. O outro está ali em conjunto. Aprendemos mais um pouquinho, né? E já que você falou aí dos profissionais, eu vou prosear um pouquinho aqui com o nosso guia, né? O guia é aquela pessoa que conduz o animal, que vai guiando aos comandos de quem está comandando a sessão. E você é um estagiário.
Quero que você fala para a gente aí como que é essa experiência, né? E por que escolheu esses caminhos tão gostosos de se trabalhar, que eu imagino que você faz um bem para muita gente, né? Então, assim, eu quero saber de você qual que é essa experiência e como que é isso para você. Bom, a gente como graduando de fisioterapia, já no 7º período, quase finalizando o curso, eu particularmente já morei no interior e gosto muito de cavalo e tal, mas não tinha tido essa experiência ainda na vida real, né? Então assim, está sendo uma experiência muito boa, um aprendizado excelente aqui com o Fábio, com a Maíra. Quando a gente se depara aqui com uma criança que realmente necessita do tratamento, a gente estando de cara com a situação é totalmente proveitoso para a gente, tanto para o profissional como para a vida, entendeu? E a gente vai cruzear aqui rapidinho também com o lateral das atividades e eu quero saber que essa sua funcionalidade, ela tem que ter muita disciplina também, né? Você como estagiário, de certa forma, aprende todo o contexto, mas esse lado tem que estar sempre muito atento, né? Sim, é que nem como a Maíra falou, o lateral a gente auxilia o mediador, auxilia durante o tratamento, né? E, se possível, acontecer uma urgência, que nem ela falou. Por exemplo, se não tiver eu aqui, ela vai puxar a criança de lá e tá com o pé no estribo, por exemplo. Então, não sai. Então, a gente já tem que ser ágil, tirar o estribo, ajudar. Então, a gente, como estagiário, pega essa ecoterapia de uma forma completa. Daqui a pouco é um profissional do meio. Se Deus quiser.